Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Hoje vamos conhecer mais um produtor rural integrado, aliás, uma família inteira. Rogério Lemes da Silva, a mulher e as filhas adolescentes que fazem tudo juntos. Hoje é dia de AgriEvolution com as novidades da pecuária no Ligados Integrados. Vamos conhecer um aviário automatizado de baixo custo que promete produtividade. Vamos começar então o nosso programa? Agora! O agronegócio conquistou pontuação recorde no índice de confiança divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 127 pontos. São 15,3 pontos a mais que no segundo trimestre desse ano. Então, o que já era bom, ficou melhor, porque acima dos 100 pontos, segundo a metodologia do índice, significa otimismo no setor. E o valor de tudo o que o agro produz no Brasil, o PIB do agronegócio, deve crescer 1,5% em 2020. A projeção é do IBGE. Antes, em outubro, quando essa pesquisa também foi divulgada, a estimativa era maior, de 1,9%. A pecuária é um dos setores que puxa o índice para baixo. Caiu de menos 1,5% para menos 2%. Pior está o componente citado como outros, que compreende, entre os segmentos, o de pesca e o de reflorestamento. Se intensificou de menos 6,4% para menos 9,4%. A agricultura continua em alta. A revisão foi de 3,9% para 3,8%. Vamos agora à previsão do tempo? A Kelly Ávila chega aqui então para atualizar as informações para a gente. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? O que a gente tem hoje aí para acompanhar, as chuvas, o calorão que está fazendo continua? Olha, a gente ainda tem calor. Eu trouxe um mapa aí para a gente começar dando uma olhadinha na região sul do país. Está terminando, novembro, começando dezembro. A semana que vem eu vou trazer um mapa bem bacana para a gente ver como é que vai ficar dezembro. Vamos ver também como é que vai ficar o Laninha, como é que ele está se comportando. Agora, dezembro, janeiro, ele deve ficar um pouco mais forte. Mas a gente começa com as imagens de satélite. Olha que tem poucas nuvens passando pela região sul, viu, Pablo? Nada de chuva muito significativa, tá? E aí eu separo o mapa para a gente dar uma olhadinha. O mapa aparece em azul, mas observe que aparece o sol junto. Isso significa o quê? Que vamos ter pancadas bem isoladas de chuva na região sul, em especial mais ao norte aqui do Rio Grande do Sul, pega mais o leste de Santa Catarina e o sul do Paraná. Mas aqui então já é boa notícia, Essa região estava sempre bem seca. Estava bem seca, vai chegar um pouquinho de chuva, mas como eu disse, Pablo, ela não é muito volumosa e nem muito regular. É aquela questão que o pessoal reclama um pouco, Ah, choveu no meu vizinho, não choveu aqui. Vai continuar dessa forma. Tá. Como eu disse, a gente está em ano de laninha, a gente não tem previsão aí de chuva muito significativa e para os próximos dias também não. Mas, pelo menos, quando a gente vê a manchinha azul, a gente já anima um pouquinho, Pablo? Vai ter um pouquinho de chuva. Agora, o centro-oeste e o sudeste também pancadas bem isoladas e as temperaturas mais em elevação também. E um pouco mais de chuva também, mas também pancadas e pode ter volumes um pouco maiores na região norte do país, ali principalmente em Manaus e também no Pará. Aí a gente vai avançar um pouco para ver justamente a região sul do país, como é que vai ficar o próximo período, olha aí. Aí volta a ficar o tempo mais firme, principalmente do centro para a região sul do país, ali do Rio Grande do Sul, na fronteira, com um tempo bem firme e temperaturas altas também. Aí a gente vai avançar um pouco mais no período para ver como é que vai ficar. Aí a chuva vai pegar todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e menos aqui no Paraná. A área produtora do Paraná, ali onde tem as granjas, onde fica Toledo, a região norte do país, a gente vai ter pouca chuva. Mas aqui essa chuva também, infelizmente, não é muito volumosa. Vão ser 20, 30 milímetros aí em 5, 6 dias. São pancadas também de chuva isoladas. A gente vai ver aí o próximo período, de 27 de novembro a 1º de
de dezembro, olha aí, como é que vai ficar um pouquinho mais de chuva, 40 milímetros, mas não é 40 milímetros em um único dia, como eu disse, é no espaço aí de 5 a 7 dias. E no restante do país, Pablo, olha aí, vamos ver juntos aqui, praticamente sem chuva aí, olha aqui, olha a região centro-oeste, a região sudeste, com um tempo bem mais firme, 3 milímetros, isso nem é chuva, né? É uma garoa, a gente nem pode dizer que é chuva, então o tempo vai ficar bem mais seco, pegando também parte do Mato Piba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia pode ter em alguns momentos algumas tempestades, mas também vem rápida e vai rápida também. E também na região norte a gente tem uma redução aí dos volumes. Olha aqui, como eu disse, o Mato Piba, que é a região aqui principalmente que pega o sertão nordestino, o tempo vai ficar mais firme nos próximos dias aí, terminando novembro e começando dezembro. Aí, pra gente encerrar, de 2 de dezembro a 6 de dezembro, a gente dando uma olhada, olha aí a gente já fica mais triste, Pablo, dá uma olhadinha aí, 10 milímetros, nem a chuva, né? Como eu disse, é apenas uma garoa, olha aí, e boa parte do país, olha aqui. Então, a primeira semana de dezembro vai ser com tempo mais firme e pancadas bem isoladas de chuva. Vai piorar para quem sabe melhorar. E as temperaturas vão ficar mais elevadas também, então aquela sensação de calor, o tempo seco, abafado, a gente vai sentir bastante aí nos próximos dias. Que eu não gosto, tu até tá mais acostumada. Eu gosto mais do calor, mas a gente sabe que precisa de chuva também, né? Pois é, até mais. Tchau, Pablo, até, a gente se vê. Em Jacarezinho, no Paraná, tem uma família que, apesar de jovem, com filhas ainda adolescentes, resolveu investir e trabalhar com avicultura. Como será que esses produtores de pouca experiência, mas muita vontade, estão lidando com tanta informação e detalhes desse setor, né? Nós fomos até lá conferir para mostrar para você. Bom dia, produtores, tudo bem? Deixa eu passar uma orientação para vocês sobre essa variação do clima. Se precisar acender o forno novamente, vamos acender. Vamos controlar bem a ambiência lá dentro, certo? É fácil encontrar o Rogério compartilhando conhecimento com outros avicultores. A produção de frangos sempre vai bem, por isso ele se tornou uma referência entre os avicultores de Jacarezinho, no Paraná. Sim, eu ajudo bastante eles. Eles me ligam querendo uma orientação, o que fazer em cada caso, eu ajudo bastante, sim. O Rogério é uma liderança entre os produtores, né? Ele é reconhecido, né, pelos seus bons resultados, pelo seu bom trabalho, né, pela equipe técnica, pela empresa, por todo mundo. Eu vejo que é por causa da minha experiência. Eu calculo aí que desde meus 10 anos de idade eu já estava na atividade. Eu comecei devido ao meu trabalho, que a gente já fazia há bom tempo, que era familiar, já junto com os pais. Alguns anos atrás, o Rogério ganhou uma grande parceira de avicultura e de vida. Se hoje os bons resultados impressionam os colegas, é também por causa da dedicação da Kelly. Ela não vem de uma família de avicultores, mas a vontade de aprender falou mais alto. Então, na verdade, a avicultura começou desde quando eu conheci ele, né? E precisava, né, precisava ajudar. Então foi no dia a dia, foi aprendendo, foi pegando gosto. Sem ele passar meu conhecimento para mim, eu não conseguiria trabalhar na granja. Teve uns detalhes que o próprio frango ensina, né? Eu deixei ela fazer, aí eu chego e pergunto, você acha que dessa maneira aqui tá bom? Aí eu demonstrei para ela que se ela fizesse de outra maneira seria melhor. Mas ela pegou rapidinho e pega até hoje. Digo que hoje ela está 99% avicultora. Deu um trabalhinho para mostrar para ela como é que se faz, né? Porque o perfil dela é diferente do meu. Eu sou mais detalhista e ela é visão mais geral. É assim, como avicultor e como, né, como uma pessoa para, né, para orientar outros produtores, é isso, ele é uma fonte, assim, liderança, ele sempre foi um líder, né? Seja lá dentro, seja, né, mexendo com as coisas aqui fora, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, então assim, sempre mostrou muito conhecimento do que entende, né? Essa liderança do Rogério não foi planejada. Foi que meio natural e automático. O produtor, ele falou, Rogério, se eu fizer assim dá certo? Se eu fizer assim dá certo? Por telefone, coisas básicas assim dá para responder, mas o que manda é olhar para o frango e ver o que ele necessita. Me sinto muito bem fazendo isso.
Eu acredito que os produtores eles se espelham no Rogério e buscam orientação com ele pelo fato da experiência dele. É uma experiência prática, uma experiência do dia a dia, é uma experiência que quando os outros produtores olham para dentro de casa, eles conseguem ver com mais facilidade, né? É mais simples e mais fácil uma pessoa que está no dia a dia com aquilo falar o que faz, né, do que uma pessoa que vem de fora falar, né? Então isso gera mais credibilidade. Antigamente existia essa concorrência assim. O produtor queria fazer um resultado melhor que o outro, tinha aquela concorrência, qual é a maneira que você está fazendo para competir? Não, hoje é o contrário. Hoje os produtores procuram união para fazer um resultado bom, para ganhar dinheiro. Esse é um dos principais fatores, a amizade. Porque, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos fazer isso, aquilo. Geralmente é quando mais é intervalo, né? Quando está alojado já fica difícil, porque o objetivo é cuidar da aves, né? O foco, né? O assunto é avicultura. Você pode até desviar, falar em política, falar em religião, acaba voltando na avicultura. Além da experiência prática do Rogério, uma boa gestão é fundamental. Ele, a Kelly e também as duas filhas do casal estão super afinados na divisão das tarefas. Nesse ramo a gente precisa ter mão na massa, precisamos. Se você não colocar na prática, só na teoria não funciona. Então a gente se reveza. Se está no inverno, ele passa pondo lenha à noite, né? Eu vou de manhã, 6 horas, que ele se encerra o turno dele, vamos dizer assim, que ele põe lenha. Aí, enquanto ele descansa um pouco, né, eu vou lá lidando a lida com os pintinhos, né? Tudo que precisa para manter, para dar um bom aquecimento e uma boa ambiência para os pintinhos lá dentro. O Rogério e a Kelly, eles têm um segredo do negócio, né? Acredito muito que é o trabalho em família. É o trabalho do dia a dia, deles, o olho do dono que engorda o frango, né? Então o trabalho deles do dia a dia, estando na propriedade, estando junto, né? Articulando, né? Casa e granja, né? Eu acho que esse é o grande segredo deles. Eu vejo que hoje tem que ter muita paciência. Paciência. Porque não é todo dia que você acorda com o pé direito. Porque assim, nós trabalhamos praticamente dentro de casa, né? Então a gente precisa saber diferenciar da granja e aqui em casa. Então todos os problemas acabam vindo realmente, mas não podemos deixar e levar tudo ao pé da letra. Sempre tem que ceder, às vezes, alguma coisa. É como se fosse uma família. A granja é uma família. Eu uso até uma brincadeira, que quando ela briga comigo, eu corro pra granja. É a mesma coisa. Aqui em casa as meninas fazem, principalmente em primeiro lugar, são os estudos, né? São os estudos. Depois vem a tarefa da casa, né? Enfim, tratar dos animais, que são os cachorros que tem aqui fora. Eu e ela devemos fazer um trabalho lá na granja que é demorado. Elas têm um delas na casa que tem que ser feito. Aí a gente une tudo isso, fazemos lá, terminamos aqui está tudo pronto, aí vira aquela harmonia. É daqui que nós temos nosso ganha-pão. Então a gente passa sempre para elas o que é a responsabilidade. Às vezes apitou um alarme, né, que a temperatura subiu, né, ou às vezes que precisa, chegou um caminhão. Então elas já sabem disso, né. Conforme elas fazem a atividade dela, a gente faz uma bonificação, a gente ajuda a pagar alguma coisinha aqui, outra coisa ali. Então elas entendem que trabalhando assim, elas também vai ter, que já é um bem delas, né? O aviário já é um bem delas, e elas estão ganhando com isso também. É uma maneira de demonstrar que é um trabalho de família, mas também tem lucro, né? Eu uso um tema que é trabalhamos juntos, divertimos juntos. A gente vai no pesqueiro, agora na pandemia está complicado sair, né? Mas antes a gente dava um pulinho na praia, e se divertia. Mas juntos. Tudo junto. Sempre juntos. Tudo junto. Então acho que assim, precisa se completar, senão também não funciona, não tem resultado, não tem um trabalho eficaz. Legal, muito obrigado a Júlia e ao Cláudio que foram até lá para contar essa história para a gente, e um abraço para essa família aí, sucesso! E daqui a pouco vamos falar do prejuízo que um equipamento sem manutenção traz. E também, o quadro Ag Evolution mostra um aviário inteligente de baixo custo desenvolvido por universitários.
Mas antes, tem gente mandando recado pra cá, hein? Quero ver de quem é, de que parte do Brasil. Roda aí. Olá, eu sou o Marcos, de São Sebastião do Paraíso. Somos integrados da JBS de Paços, Minas Gerais. E eu sou a Kátia, ligados e integrados, volta já. Estamos de volta agora para ver também a sua participação aqui com a gente via internet, pelo Instagram. Tá postando fotos, vídeos aí do dia a dia, da correria e colocou o hashtag Ligados Integrados, igual a Érica Lemen fez. Olha só, tá ali com uma cuia de chimarrão. Vão tomar o chimarrão aí nesse calorão que tá fazendo, mas diz que mesmo assim, né? A gente sabe que mesmo assim até ajuda, na verdade, né? Então, relaxem aí e depois voltem a trabalhar, hein? E para evitar prejuízo, seja com eletricidade, com água, com ração, nada melhor do que uma simples manutenção periódica nos equipamentos. Vamos ver um exemplo com os bebedouros e comedouros. Olha só. Ninguém merece carro quebrado, né, gente? Mas quem nunca ficou na mão? A gente estava indo agora para uma gravação na granja e olha aí o que aconteceu. Pois é, isso pode ser falta de combustível, isso pode ser falta de água no motor, ou isso pode ser simplesmente um problema por falta de manutenção adequada. E na sua granja? Para pensar. Falta de manutenção no comedouro, falta de manutenção adequada no bebedouro. Frango não pode ficar sem beber água e muito menos sem comer. Você já parou para pensar no problema que você pode ter? Pois é, tem que ficar esperto. Acontece, mas não deve acontecer. Aliás, aqui a gente pode apelar para um plano B, né? Pegar um táxi, pegar um ônibus, mas na granja nem sempre você tem segunda chance. Falta de manutenção adequada na granja pode ser fatal. Na granja, a água é utilizada para a higienização e principalmente para a hidratação dos frangos. Para não faltar, tudo tem que estar funcionando bem. Rodrigo, então se por acaso acontecer um problema elétrico na bomba do poço artesiano ou um problema do nível de água aqui nos reservatórios, você tem alarmes que vão te avisar, certo? Certo, sim, correto. A gente tem duas fases. Tem o alarme de elétrico, que se a bomba apresentar algum defeito, aciona para a gente lá embaixo. E também tem o alarme de nível de água, que se os reservatórios caírem para menos de meio, ele toca uma sirene para a gente lá embaixo. Se houver um imprevisto, nos reservatórios o Rodrigo tem água suficiente para abastecer a granja por 24 horas. Não conseguindo, tem a possibilidade também de estar chegando com caminhões para fazer o preenchimento das caixas. Toda semana a gente faz uma avaliação se não tem nenhum rompimento de cano ou alguma caixa vazando e todo ano a gente faz a limpeza deles. Tafarel, então na troca de lotes, antes da chegada dos pintinhos, o produtor precisa se preocupar com a higienização correta do sistema hidráulico. Sim, Júlia, ele tem que fazer uma hipercloração do sistema hidráulico para não estar criando biofilme dentro do sistema de bebedouros. Tá? E após essa hipercloração, ele vai fazer um flush, deixando esse sistema abastecido com água limpa, né? E fazer toda a higienização da parte de filtros e de dosadores. A gente falou da manutenção externa, né, para te socorrer caso você tenha algum problema com a água para abastecimento das aves aqui dos aviários. Então vamos falar agora da manutenção interna. Como é que você faz a manutenção dos bebedouros? Os bebedouros, assim, antes de alojar o frango é feito o verificamento de bicos deles, se não tem nenhum bico pingando, nenhum bico travado. Ao decorrer, quando saem as aves, a gente faz a limpeza de NIP, fazendo os flechos para troca de água, para não formar o biofilme dentro das linhas de água. Também é feita a lavagem da caixa com produto especificado pela empresa também, para fazer a higienização delas. É importante ele deixar esse sistema cheio de água para a gente não ter ressecamento desses bicos, que venha ocasionar travamento de bico e dificultar o manejo inicial. Ele vai ter que estar se preocupando com altura, vazão de bebedouro, controle de pH e cloração dessa água, né, para a gente proporcionar o máximo de conforto para o desenvolvimento das aves. Tá? Se ele tiver com uma vazão muito alta, por exemplo, ele, além de desconforto e dificuldade de consumo, ele vem a molhar essa cama do aviário,
trazendo problemas futuros para esse lote. O painel ele faz o controle do consumo diário, quanto que esse frango está bebendo por dia, e acusa também temperatura para nós. O benefício do nipple para nós é a qualidade de água. Então, se ele tiver com excesso na tacinha aqui, essa água vai ter mais contaminação com agente externo. Essa é a vantagem desse bebedouro. A quantidade de água que as aves consomem está totalmente relacionada com a quantidade de ração que elas consomem. Se não beber água o suficiente, não vai se alimentar o suficiente. Esse pintinho aqui está com 2 dias. Anderson, os primeiros dias do pintinho, ele tem que se alimentar muito bem, né? Com certeza, Júlia. A primeira semana é a semana mais importante para a vida da ave. Por isso a importância da gente estar fazendo a manutenção durante o intervalo. Comedouro, mesma coisa. É bem regulado, com oferta de ração, para que na hora que as aves chegam, elas comam e bebam à vontade. No dia a dia a gente faz, quando faz a troca de lote, a limpeza e desinfecção dos silos. Aí também é feita a retirada do restinho de ração que sobra nos pratos e feito a descarte na compostagem. Também é verificado caixinha, se não tem nada dentro das caixinhas de rações antes de dar o primeiro início nos comedouros. Depois é feita a verificação e limpeza de pratos, as questão também de limpeza de prato de derivadores, onde é feito o enchimento da ração dos comedorzinhos infantis, e também é verificado os motores elétricos, se não tem nenhuma falha elétrica neles. É importante que o produtor, ao fazer as manutenções preventivas durante o intervalo, faça o bloqueio, desligando os disjuntores para que não aconteça nenhum acidente. Tá, que a gente já teve vários casos de produtor se machucar fazendo a manutenção, então hoje a gente trabalha na prevenção. Devido a que a granja pede do dia a dia de você, a gente correu atrás de conhecimento, buscar curso elétrico, curso em manutenção, para estar atendendo o dia a dia da granja. Qualquer problema, o Rodrigo está aí às ordens. 4 horas. E você sabe que manutenção evita, inclusive, prejuízo, né? Nessa época em que o custo de produção está lá em cima, não pode faltar, então, a manutenção, né? E um grupo de alunos da Universidade de São Paulo está desenvolvendo um tipo de aviário mais barato, só que também mais eficiente. Vamos ver no quadro Ag Evolution. Olá, amigos do Ligados Integrados, tudo bem? O Destaque Ag Evolution de hoje é sobre o aviário inteligente e de baixo custo desenvolvido por pesquisadores da USP. Sim, o que há de mais moderno e eficiente em termos de avicultura digital não precisa ser caro. Segundo os pesquisadores, o sistema custa cerca de R$ 3.000 para monitorar e controlar a temperatura e a umidade dos galpões de maneira prática e eficaz. Para isso, o modelo utiliza um conjunto de sensores sem fio que monitoram tudo em tempo real para mitigar perdas de desempenho e até a morte das aves. Sim, o assunto é sério. Vocês devem ter visto a notícia sobre a onda de calor que matou mais de 1 milhão de poedeiras na região de Bastos no mês passado. E nem era verão. O sistema funciona assim. A USP usa a coleta de dados a cada 3 minutos de diversos pontos do aviário e um software que avalia a situação térmica. A partir disso, o computador define as ações e envia comandos remotamente para os equipamentos dentro do aviário. O galpão modelo tinha cerca de 240 metros quadrados e usou 4 ventiladores e 4 climatizadores e janelas laterais com cortinas retráteis de lona. Os testes mostraram bom desempenho do sistema, que manteve a homogeneidade térmica dentro do ambiente nos 8 pontos monitorados e gerou até 80% de economia em energia elétrica. Por isso, o processo automatizado se mostrou mais eficiente, econômico e até mais prático, pois evita que os produtores precisem fazer várias medições por dia. Inclusive, para simplificar o funcionamento, o sistema usa um aplicativo capaz de realizar todas essas gestões e operações remotamente. Se em Bastos a temperatura passou dos 41 graus, causando tantas perdas, o modelo da USP mantém entre 15 e 28 graus Celsius e a umidade relativa entre 40% e 80%.
Segundo os pesquisadores, temperaturas inadequadas causam queda na produção, menor performance, maior consumo de água, ritmo acelerado cardíaco das aves e até morte em casos extremos. Já a umidade relativa do ar ideal também tem grande influência no bem-estar e na produtividade das aves, principalmente se muito baixa, causando diversas doenças respiratórias. E aí, o que você acha? Vale a pena investir em um sistema como esse? Esse foi o Destaque AgriEvolution de hoje e até a próxima. Abraços! Legal, e você sabe, se quiser rever o quadro AgriEvolution, vai lá no nosso Instagram, Ligados Integrados, para compartilhar com seus amigos. O programa de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.